Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós fechamos a correção das páginas 138 a 151. E a partir do dia 6, se tudo ocorrer bem, nós iremos retornar para a escola, onde iremos realizar as revisões de todo o conteúdo ministrado nesse módulo 2, tudo bem? Então vamos lá, primeira questão na 141. Considerando a situação apresentada na página 140, se Maurício tivesse 3 opções de bermuda e 4 opções de camiseta, haveria quantas possibilidades de compor o conjunto? Então, seria 3 vezes 4, que no caso, 12 possibilidades. A numeração das placas dos automóveis. Cada estado tem suas combinações para as 3 primeiras letras no Paraná. No exemplo, as placas começam com a 0001 e terminam com BZ 9999. Possibilidade de letras para cada posição, possibilidade de algarismos para cada posição. Então, quantidade total de possibilidades para compor uma placa: 175.760.000. As placas elas têm cores diferentes de acordo com o tipo de uso do veículo. Veja alguns exemplos. Esse cinza, a mais usada, identifica os automóveis particulares. A vermelha, usada em veículos de aluguel, como táxis, ônibus e caminhões. E a preta, usada em automóveis antigos, em geral de colecionadores. Com a mudança em 1990, houve um aumento de quantas possibilidades de compor placas diferentes. A quantidade total de possibilidades de compor as placas até 1990. Então, 26 vezes 26, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6.760.000. Menos 175.760.000 foram um aumento de 169 milhões de possibilidades. A segunda questão eu já mostrei para vocês no exemplo, né, da aula passada, sobre a resolução dessa questão. Número 3. Em uma sorveteria, o cliente pode escolher um entre os 6 sabores de sorvete e uma entre as 4 coberturas. Túlio olha para o painel com os sabores e está indeciso sobre qual combinação pedir. Túlio tem quantas possibilidades de escolha? Quantidade de sorvete temos 6, quantidade de cobertura 4, então 6 vezes 4, 24 possibilidades de escolha. Questão 4. Quantos números é possível formar usando todas as fichas ao lado sem repeti-las em um mesmo número? Qual é o maior deles? Então, seria 6. Nós temos 3 possibilidades aqui. E se eu não repetir, há 2, né? Então, 3 vezes 2, 6. Como a vírgula só pode ocupar a segunda ou a terceira casa decimal, a gente multiplica por 2 essa quantidade. É possível formar 12 números. Então, poderia ser 3,69, 3,69, 3,96, 6,39, 6,93, 9,36, 9,63, 36,9, 39,6, 63,9, 69,3, 93,6, 96,3 e o maior deles é 96,3. De acordo com o Detran, em 2018 ainda estavam disponíveis os prefixos de placa de automóveis com 3 letras, conforme indicado a seguir. Sendo disponível para o segundo espaço as letras X, Y e Z, e para o terceiro espaço as letras de A até H, determine a quantidade de prefixos dispostos. Então, nós temos aqui no primeiro espaço no segundo espaço 3 possibilidades e no terceiro espaço 8 possibilidades. Então, 8 vezes 3 vezes 1, 24 possibilidades disponível para emplacamento. Questão 6 também já expliquei para vocês, que seria 32 possibilidades seriam diferentes. Vamos para a questão 7. A senha de acesso de um site é composta de 2 vogais seguidas de 2 algarismos que podem ser repetidos. Quantos usuários com senhas diferentes podem ser cadastrados nesse site? Então, sabemos que temos 5 vogais e 10 algarismos, né? Então, que vai de 0 a 9. Aí, 5 vezes 5, 10 vezes 10, 2.500 usuários que podem compor. Letra B. Suponha que um usuário tenha esquecido o último algarismo de sua senha
E para testar cada senha, ele demora 10 segundos. Quanto tempo no máximo vai levar para acertar a senha? No caso 10, que seria a tentativa que o usuário deverá fazer, e 10 o tempo gasto em segundos em cada tentativa. 10 vezes 10, 100. Como 60 segundos equivale a 1 minuto, 100 segundos irá equivaler a 1 minuto e 40 segundos. Ele irá levar esse tempo. Oitava questão. De acordo com as informações do quadro a seguir, elabora um problema envolvendo possibilidades e peça a um colega que o resolva. Como não estamos na escola, você irá resolver o problema e deixar descrito. É pessoal, mas, por exemplo, eu poderia fazer da seguinte maneira. Em um restaurante, o cliente escolhe uma opção de carne, uma de salada e uma de sobremesa das que estão dispostas no quadro. Sabendo disso, quantos pratos diferentes o cliente pode montar? Então, o cliente pode montar 60 pratos diferentes. 3 vezes 4 vezes 5. Número 9. Em uma empresa aplicou entre seus funcionários um questionário a respeito das condições de trabalho. O questionário continha 5 questões com 3 alternativas de resposta cada uma e 4 questões com 4 alternativas de resposta cada uma. Sabendo que ele deveria ser assinaladas apenas uma alternativa para cada questão, determine a quantidade de possibilidades diferentes de resposta a esse questionário sem deixar nenhuma questão em branco. Então, seria questões com 3 alternativas, 5, né? Vezes 4 questões com 4 alternativas, ou seja, 62.208 possibilidades diferentes de resposta. Questão 10. Em uma lanchonete, o cliente escolhe uma opção de pão, uma opção de recheio e uma opção de bebida para compor seu pedido. Observe as opções no cardápio. Quantos pedidos diferentes podem ser feitos na lanchonete? Então, pode ser feito 3 de pão, vezes 4 de recheio, vezes 4 de bebida. Multiplicando esses 3 valores, serão 48 pedidos diferentes nessa lanchonete. Letra B. Quantas dessas opções incluem o recheio vegetariano? Uma, né? Então, seria 3 vezes 1 vezes 4. 12 opções incluem o recheio vegetariano. Questão 11. Temos essa informação. Aí, letra A fala assim: quais foram os algarismos escolhidos por Bruno e seus amigos? Então, foram os números 2, 5 e 7. Entre as possibilidades apresentadas, Bruno deixou de escrever algum número? Sim. Quais? 755, 575 e 777. Qual é o menor número que pode ser formado com esses algarismos? 228. E o maior? 777. Página 148, nós já fizemos essa primeira, vamos para a segunda. Já está instalando um aparelho eletrônico que precisa conectar 3 cabos a 3 entradas, como mostra a figura ao lado. Existem várias maneiras de conectar os cabos nessas entradas, por exemplo, o amarelo na entrada A, o branco na entrada B e o vermelho na C. Termine de completar o diagrama ao lado com todas as maneiras de conectar os 3 cabos. Então, aqui faltou o branco, o vermelho, amarelo, o branco e amarelo. Sem saber onde os fios devem ser conectados, qual a probabilidade de Jair acertar a posição correta dos 3 na primeira tentativa? 1 de 6. Terceira questão. Em certo jogo, os peões dos participantes percorrem as casas de um tabuleiro de acordo com a soma obtida no lançamento de 2 dados. Vence aquele que percorrer todas as casas do tabuleiro primeiro. Faltam 9 casas para Marcela chegar ao final desse jogo. Obtendo uma soma maior ou igual a 9, ela vence. Qual a probabilidade em porcentagem de que ela vence em apenas uma jogada? Então, inicialmente, a gente deve obter todas as possibilidades de soma. Seria 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5, 1 mais 6. 2 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 3, 2 mais 4, 2 mais 5, 2 mais 6. 3 mais 1, 3 mais 2, 3 mais 3, 3 mais 4, 3 mais 5, 3 mais 6. 4 mais 1, 4 mais 2, 4 mais 3, 4 mais 4, 4 mais 5, 4 mais 6. 5 mais 1, 5 mais 2, 5 mais 3, 5 mais 4, 5 mais 5, 5 mais 6. Isso são as possibilidades, tá? 6 mais 1, 6 mais 2, 6 mais 3, 6 mais 4, 6 mais 5, 6 mais 6. A possibilidade dela ganhar começa aqui, ó, a partir do 9. Então, será nessas possibilidades. Quantas temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, 10 possibilidades de um total de 36. 10 dividido por 36, nós iremos multiplicar por 100,
resultado será 27,78% a probabilidade que ela vença apenas em uma jogada, conforme descrito aí. É mais provável que Marcela vença ou não vença em apenas uma jogada. É mais provável que ela não vença, em apenas uma jogada. Por quê? Porque a probabilidade de Marcela não vencer é de aproximadamente 71,43%. Ou seja, é maior do que a dela vencer, que é de apenas 28,57%. Segunda questão. Quarta questão. Ana está brincando com um jogo de memória que contém 15 pares de cartas com imagens de animais, todas elas com as imagens viradas para baixo. Nesse jogo, o objetivo é o participante virar duas cartas quaisquer. Caso as imagens obtidas sejam iguais, ele deve tomar as cartas para si e jogar novamente, mas se forem diferentes, deve deixá-las no mesmo lugar e passar a vez para outro participante. Quando não houver mais carta para ser retirada, a partida acaba e vence aquele que ficou com mais cartas. Letra A. Sabendo que um dos animais desse jogo é o leão, qual é a probabilidade de que Ana vire uma carta com o leão na primeira jogada? No caso, serão duas, possibilidade de um total de 30. Após virar uma carta, qual é a probabilidade de que a segunda carta retirada seja igual a ela? Como ela já tirou uma, então agora restou 29, Então, uma de 29. Escreva na forma de porcentagem as probabilidades que você escreveu nos itens abaixo. Então, 2 sobre 30 vezes 100, 6,67%. 1 sobre 29 vezes 100, 3,45%. E a última página aqui, cidadania, doação de órgãos e tecidos. Aqui é uma informação, E nós acabamos aqui. Essas é a letra A, B e C. É com você as respostas, tudo bem? Agora você irá realizar a atividade das páginas 152 a 155. E nos